Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Deixem nos comentários quais relatos vocês gostariam de ouvir. Não esqueçam de deixar o like. Obrigada! Vamos ao relato. A traição do meu compadre. Nunca se sabe de onde virão as piores traições, que transformam em inimigos aqueles que antes eram melhores amigos. E por mais que eu tentasse assimilar as coisas, tenho muita dificuldade em acreditar em tudo o que aconteceu comigo. Eu era muito feliz com meu marido, Roberto. Ambos tivemos um casamento de 13 anos, com 2 filhos lindos, Miriam e Ernesto. Até certo ponto, pensei que essa felicidade nunca iria acabar, até porque éramos um casal invejável e um bom exemplo para o nosso círculo social. Porém, nunca imaginei o que o destino me reservava. E até hoje é difícil aceitar. Acontece que meu marido trabalhava em uma pequena microempresa e durante a pandemia fechou suas instalações. As autoridades não permitiram que continuasse a funcionar, sobretudo porque os funcionários mantinham contatos muito próximos e o pico da pandemia estava no auge. Sou zeladora de uma escola secundária, então meu trabalho não foi afetado pelas medidas sanitárias. Embora as aulas tenham sido suspensas, continuei ganhando meu salário em casa. Isso foi uma grande vantagem para mim, porque desde que meu marido perdeu o emprego, meu salário nos ajudou a cobrir todas as despesas domésticas. Foi assim que o tempo passou. Tudo foi mais que perfeito. A situação pandêmica conseguiu em nós uma maior convivência em família, ao ficarmos juntos o dia todo, sem podermos sair para nenhum lado. Naquela época, as infecções estavam por toda parte. Para não ficarmos entediados, víamos filmes ou fazíamos certas atividades juntos, como limpar a casa, passear no campo e etc. O tempo passou e aos poucos voltamos às nossas atividades normais. As escolas abriram, mas Roberto não conseguiu recuperar o emprego. Isso causou um pouco de desespero em nós, pois sabíamos que as despesas voltariam, por causa da escola das crianças, em passagens e assim por diante. Felizmente, recebi alguns bônus durante aquela temporada, então consegui pagar algumas contas pendentes. Meu marido entrou em contato diversas vezes com a microempresa onde ele trabalhava, mas sem obter resposta. No final, ela faliu. E foi impossível para ela voltar a operar. Roberto teve que sair em busca de um novo emprego, mas a situação econômica do país era instável e ele não encontrava em lugar nenhum e, para piorar, acabou sendo infectado e infectando a todos nós. Ficamos várias semanas em recuperação. Felizmente, os sintomas foram leves e voltei ao trabalho em 10 dias. O convênio médico me ajudou muito. Lá nos trataram sem nenhum problema. Porém, após a recuperação, notei várias sequelas em Roberto. Ele tinha dificuldade para respirar quando fazia esforço físico e seus pulmões doíam por causa do sol ou do frio. Isso causava certo desconforto de forma recorrente. Havia dias que ele ficava deitado sem conseguir se levantar. Então, eu não insisti mais que ele procurasse emprego. Ele começou a me ajudar nas tarefas domésticas, cozinhando, passando, lavando roupa e levando as crianças para a escola. Quando chegava em casa, já tinha comida feita e pensei que, de alguma forma, ele estava contribuindo para resolver o trabalho dentro de casa. Combinamos que aquele seria o acordo, para continuar assim. Ele cuidaria da casa enquanto eu fosse trabalhar. Depois de um ano, nos adaptamos a esse modo de vida e, principalmente, a rotina. A princípio, o povo começou a murmurar nas ruas, vizinhos e familiares. Nós não nos importamos com isso, porque nós dois sabíamos que não havia nada de errado em apoiar um ao outro. Depois de 2 anos, tudo estava perfeito. Mas um dia, tudo mudou, e sem saber o porquê, só sei que o destino quis assim. Ou talvez esse já fosse o meu próprio destino. Num domingo à tarde, nosso compadre Carmelo apareceu para nos visitar.
chegou em casa inesperadamente. Ele morava em outro estado. Que surpresa, amigo, Roberto disse, quando o vimos na porta da nossa casa. A Sheila me botou para correr, compadre. Bom, eu me comportei mal com ela, respondeu ele entrando em casa, carregando uma mala um tanto pesada. Não me diga que você a traiu de novo, meu marido perguntou. Bem, você sabe como eu sou, isso nunca vai embora de mim. O que você quer que eu faça, compadre? Você me perdoe, comadre. O compadre realmente não tinha remédio, mas sendo um amigo muito próximo, decidimos oferecer-lhe o nosso apoio. Meus filhos o adoravam como se fosse tio, e ele os amava muito. Por sua vez, ele nunca teve filhos, porque sua esposa, minha amiga, acabou tendo um problema no útero, e por isso ela ficou estéril. O compadre ficou morando conosco. No começo estava tudo bem, havia uma excelente convivência, mas com o passar do tempo a presença dele começou a me incomodar, principalmente porque ele não trabalhava. Alimentávamos ele sem pedir sua cooperação. Meu marido ficava feliz por tê-lo em casa. Quando voltava do trabalho, sempre os encontrava bebendo cerveja e comendo salgadinhos. E o pior de tudo é que Roberto começou a descuidar muito da casa e dos filhos. Os problemas começaram no nosso casamento. Meu marido já não era o mesmo. Não cumpria os acordos, nem fazia o trabalho dentro de casa. Começaram a surgir brigas entre nós. Havia momentos em que discutíamos pela manhã e acabávamos nos ignorando ao longo do dia. O compadre, por sua vez, não dizia uma palavra. Pensei que talvez ele fosse sair logo de casa, pois um dia até lhe respondi com má vontade. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ele parecia mais unido com o meu marido. Meu trabalho era um tanto cansativo. A escola que eu frequentava tinha 15 turmas, mais os banheiros e a administração. Eu tentava cumprir minhas tarefas da melhor forma possível, mas tinha momentos em que, quando eu chegava em casa, o Roberto ainda não tinha a comida pronta. Isso me incomodava e acabava me deixando com raiva. Para falar a verdade, acabávamos sempre brigando na presença do nosso compadre. Ele apenas dizia para ele se acalmar, e ele o tirava de casa. Estando muito cansada, tinha que fazer todas as tarefas, alimentar as crianças e até lavar uniformes completos. Foi aí que o casamento estável que tivemos durante muito tempo começou a falhar, como era de se esperar. Roberto havia mudado demais seu jeito de ser. Passava muito tempo com seu compadre. Tinha até momentos que eles chegavam de madrugada. Segundo meu marido, ele o acompanhava para que desabafasse todas as suas mágoas. No fundo, ele continuava com saudades da esposa. Mas algo aconteceu, fazendo com que uma dúvida surgisse dentro de mim. Um sábado acordei um pouco tarde. Roberto tinha saído com o compadre para comprar preparos para o café da manhã. Naquele momento, consegui ouvir um barulhinho que me fez levantar da cama. Fui ver de onde vinha e, para minha surpresa, era do quarto do meu compadre. Ao me aproximar, parecia que estavam jogando coisas no chão, mas ele não estava em casa. Então, sem pensar, abri a porta para ver o que estava acontecendo. "Que é isso?" eu disse a mim mesma. Vi que havia objetos espalhados pelo chão e cheiravam muito mal. Pareciam coisas que curandeiros usam, figuras de folhas de milho, saquinhos de manta amarrados com fios vermelhos. Vendo tudo isso, fiquei surpresa que fossem do compadre, pois não sabia que ele gostava de todo esse tipo de coisas, e era óbvio que era sobre bruxaria. Naquele momento, mais do que nunca, eu queria que ele saísse da minha casa, mas para falar a verdade, a presença dele já me incomodava demais, e eu não queria receber uma surpresa dele, por causa de todas aquelas coisas que eu havia encontrado no seu quarto. Resolvi não falar nada, fui me trocar, tomar banho para fazer café enquanto meus filhos ainda dormiam um pouco. Era domingo e eu não queria acordá-los, pois o cansaço da escola durante toda a semana havia sido exaustivo para eles. Esperei sentada na cozinha com minha xícara de café.
Naquele momento, olhei pela janela enquanto os dois chegavam, mas algo estranho aconteceu com os dois, pois consegui perceber como o compadre fez uma carícia no rosto do meu marido, e obviamente isso me causou desconforto. Intrigada, levantei-me da mesa e quando Roberto olhou para mim, o sorriso desapareceu do seu rosto. Está acontecendo alguma coisa? Ele perguntou quando viu minha cara feia. Não, está tudo bem. Vai chamar as crianças porque está ficando tarde. O compadre, com um olhar feliz, tirou algumas cervejas de um saco e os dois começaram a beber enquanto tomavam o café da manhã. Esses maus costumes nunca haviam sido praticados na frente das crianças. Sempre tivemos muito cuidado com eles para educá-los com um bom exemplo. Mas naquela ocasião, Roberto havia esquecido. Senti que a situação estava aos poucos saindo do controle. Não me sentia mais confortável de forma alguma. Tentei avisar meu marido, mas ele não me ouviu. Passava o tempo todo com o compadre. E quando ia dormir comigo, me ignorava completamente, deitando de costas. Nosso relacionamento estava acabando. Eu sentia como ele estava se afastando de mim, porque não tínhamos mais relações como de costume. Ele não me procurava, também não me tocava. Não havia mais nada. Comecei a suspeitar que talvez Roberto tivesse uma amante, e isso me deixou sobrecarregada ao longo do dia, fazendo com que eu não conseguisse me concentrar no trabalho. Houve momentos em que me chamaram severamente a atenção, pois o medo de descobrir a infidelidade do meu marido me deixou assim. Porém, tentei me acalmar, pois o fato de sempre ver o Roberto com o compadre me fazia pensar que eu estava errada. Os dias passaram sem que eu percebesse. As coisas com Roberto foram piorando aos poucos. Quando voltei do trabalho, a casa tinha um cheiro meio estranho, como ervas e outras coisas. Perguntei em ocasiões recorrentes o que estava acontecendo. Mas Roberto apenas disse que não tinha com o que se preocupar. As crianças passavam o tempo jogando videogame. O compadre estava sempre no sofá com meu marido, assistindo televisão. Tinha dias que a comida já estava feita. Outras vezes a casa não estava limpa. Quando aconteceu a segunda coisa, os dois não estavam em casa e sempre chegavam à noite com um cheiro de álcool. Assim começaram os problemas. Então um dia resolvi encontrar Roberto em uma cafeteria para conversar com ele, muito sério. Não posso mais continuar assim, preciso que ele vá embora. Mas por que o compadre não fez nada com você? Entenda que desde a sua chegada tudo mudou em nossa casa, você se afastou de mim. Você é louca, exclamou. O compadre só me faz companhia. Ele se sente sozinho e se ele for embora, eu vou com ele. Ele acrescentou. Vendo a atitude agarrada de Roberto, senti um grande nó na garganta porque não entendia aquele sentimento que ele tinha pelo compadre. Era como se ele o amasse mais do que a sua família. E acredite, eu não estava equivocada. Não insisti mais por medo de uma separação. No fundo, eu sabia que eu e os meus filhos não poderíamos ficar longe do meu marido. Eles o adoravam muito e uma situação como essa poderia afetá-los emocionalmente. Pensando nos meus filhos, resolvi continuar aturando meu compadre dentro de casa. Embora estivesse claro para mim que a presença dele era responsável pela minha situação com Roberto. Tentei me aproximar do meu marido, convidei-o várias vezes para sair, porém ele não queria se separar do compadre. Com todas as forças do coração, tentei diversas vezes ter um momento a sós com Roberto, até que um dia o compadre adoeceu e não conseguia sair da cama. Meu marido, preocupado, imediatamente o levou ao médico. Ele ficava o dia todo com ele no quarto. E o pior de tudo é que ele nunca teve essa atenção comigo ou com nossos filhos. Aproveitei para convencê-lo a sair. A princípio ele não quis, mas depois de tanto insistir, ele disse tudo bem. Mas não devemos demorar. Ele pode precisar de algo. Fomos tomar um café em uma cafeteria que ficava perto. Lá perguntei a ele o que estava acontecendo conosco. Se ele ainda me amava como antes. Você vai começar de novo? Ele me disse
em um tom irritado. Vendo a reação dele, não perguntei mais nada. Apenas tomamos café da manhã. Porém, vi que havia uma grande preocupação em seu rosto, pois senti claramente que sua mente estava em outro lugar e não comigo. Ele provavelmente estava pensando no seu compadre. Pensei. Voltamos para casa. Imediatamente, o Roberto foi direto para o quarto do compadre. Ele está dormindo, ele disse aliviado. Então, começou a assistir televisão sem me dizer uma palavra. Acho que já o perdi, disse a mim mesma, virando-me com os olhos soluçantes em direção à cozinha. Lá me lembrei das promessas que fizemos quando nos conhecemos, da forma como surgiu aquele amor que eu acreditava que seria para sempre. Foi difícil para mim entender por que estava perdendo o que mais amava na vida. Porque, na verdade, desde o primeiro momento que vi Roberto, soube que não conseguiria viver sem ele. A família que eu tinha, para mim, valia mais que tudo na vida. Então eu disse a mim mesma, você não pode desistir. Talvez o compadre seja o irmão que Roberto nunca teve e sempre me disse que se sentia muito sozinho, sem ter com quem dividir suas coisas. A mãe dele era solteira e quando meu marido tinha 10 anos, ela faleceu em um acidente, deixando-o aos cuidados de uma tia-avó sem filhos. Roberto cresceu sozinho, sem irmãos ou primos. Depois pensei que talvez o compadre estivesse preenchendo aqueles vazios fraternos que lhe faltavam desde criança. Aqueles momentos de reflexão causaram em meus pensamentos compreensão pelo carinho que Roberto demonstrava para com seu compadre. Deixei de me incomodar com tanta proximidade entre eles para viver em paz tentando preservar nosso casamento. Com o passar dos dias, tudo voltou ao normal. Naquela época, meu marido fazia as tarefas domésticas, mas os nossos filhos estavam gerando muitas despesas na escola e eu não tinha mais dinheiro. Falei com Roberto. Era preciso que ele procurasse emprego, senão algumas contas não poderiam continuar sendo pagas. E entre elas estava o sinal de TV, justamente o que o compadre usava. Sem ter escolha, os dois saíram em busca de trabalho. E, para a sorte dos dois, à tarde voltaram com a notícia de que haviam sido contratados como lavador de pratos em um restaurante no turno da noite. Essa notícia me trouxe um pouco de alívio. Para falar a verdade, eu já esperava que os dois começassem a trabalhar, porque não era mais possível eu continuar mantendo os dois. Então, a partir daquele momento, eles saíam à noite e voltavam até às 5 ou 6 da manhã. Nesse tempo, me senti muito aliviada por não ter que aturar o compadre. Não aguentava mais a presença dele. Mas pelo Roberto, não falei nada. Foi assim que os dois começaram a trazer dinheiro para casa, o que melhorou a situação econômica em que nos encontrávamos. Agora eu poderia comprar algumas roupas para as crianças, enquanto o Roberto e o compadre cuidavam da despensa e da alimentação. Porém, a casa começou a ter um cheiro um tanto estranho. Um aroma inundou o interior da minha propriedade. Era como se uma mistura de ervas fosse filtrada para o ambiente da sala, da cozinha e também do quarto, onde meus filhos dormiam. Tentei limpar todo o espaço com água sanitária e abri as janelas para deixar entrar um pouco de ar. Pensei que talvez isso ajudasse a dissipar o aroma penetrante. Meus 2 filhos, chateados, foram para o quintal, porque não suportavam aquele cheiro horrível e também sentimos que ele ardia em nosso nariz, rosto, olhos e garganta. Depois de um tempo, tudo pareceu voltar ao normal. Entramos em casa para continuar o jantar, enquanto as crianças faziam o dever de casa. Naquele momento, vi alguém passando correndo, bem na sala, saindo pela outra porta que dava para um pequeno jardim. Pensando que era um dos meus filhos, gritei com ele perguntando se ele já havia terminado o dever de casa. Porém, eu não recebi nenhuma resposta. O que aconteceu, mamãe? Os dois disseram em uníssono. Quando vi os dois saindo do quarto, perguntei a mim mesma quem estava correndo na sala. E um estranho calafrio gradualmente tomou conta do meu corpo. Fechei a porta para não continuar sentindo frio. Nessa hora,
Nos preparávamos para jantar e depois fomos deitar, porque no dia seguinte eu tinha que ir trabalhar. Já era segunda-feira. Meu marido chegou por volta das 5 da manhã. Quando entrou no quarto, deitou-se e adormeceu profundamente. Pela manhã, indo para o trabalho, peguei o ônibus como sempre. Tinha uma senhora que conhecíamos e quando ela me viu, acenou para mim, porque havia um assento desocupado ao lado dela. Olhe, vou contar uma coisa que me falaram, mas não é fofoca, disse a senhora sussurrando em voz baixa. Diga-me, estou ouvindo, eu disse sem interrompê-la. Bom, não sei como te contar, disse ela, muito insegura. Me conte o que está acontecendo, respondi com curiosidade nos olhos. Bom, ouvi em algum lugar que viram seu marido com seu compadre em uma situação comprometedora. Eu não sei como eu te falo isso. Eles os viram se beijando do lado de fora do restaurante. Por Deus que me contaram isso. Como você pode acreditar? Ele é meu marido e meu compadre. Falando sério, cada coisa que inventam, falei para ela, garantindo o contrário. Depois daquela conversa, fiquei pensando o dia todo na atitude dos dois. Ainda mais no Roberto, que desde que o compadre apareceu em nossas vidas, mudou demais comigo. Houve momentos em que pensei que ele tinha outra mulher, mas o celular dele sempre ficava sem senha e quando eu olhava não tinha nada. No final do dia, fui comprar uns frangos assados para o almoço, pois provavelmente não teria nada feito em casa. As crianças estavam em passeio escolar, então chegariam somente à noite. No caminho me distraí, olhando uns guardanapos de costura. Depois fui até a mercearia, onde Dona Juanita estava comprando fitas coloridas. Como está, Dona Juanita? Quanto tempo sem vê-la? Ei, filha, você já sabe do que estão falando? Que seu marido anda com seu compadre? Como você pode achar isso? Você sabe que fofoca nunca falta. Meu marido não é desses, ele gosta de mulher. Com toda a segurança do mundo, me despedi da Dona Juanita. Não queria mais continuar conversando com ela, porque ela é uma daquelas senhoras teimosas que tentam convencer alguém com suas ideias. E a verdade é que não queria que ela saísse por aí falando assim do Roberto. Irritada, fui buscar os frangos assados. Vendo que só havia um, passei na leiteria para comprar queijo. No caminho, peguei o ônibus para voltar para casa. E não sei por que, vi alguns vizinhos que, ao me verem, começaram a murmurar entre si. Droga, o que está acontecendo? Eu disse para mim. Cansada do meu pior dia, finalmente cheguei em casa para me deitar um pouco no sofá. Sentia um profundo alívio quando a casa estava muito silenciosa. Porém, naquele momento, ouvi um barulho vindo do meu quarto. E justamente naquele dia, o diretor me deixou sair mais cedo por ter ajudado em uma encomenda há alguns dias. Caminhei lentamente em direção ao quarto. Pensei que talvez o Roberto já estivesse acordado. E quando entrei no quarto, juro que não posso esquecer o que senti naquele momento. Olhei para o meu marido, na minha cama, nu, com o compadre. Eles estavam fazendo o que vocês já imaginam. Roberto! Gritei com raiva. O que está acontecendo? Ao perceberem minha presença, Roberto não sabia o que dizer, enquanto o compadre, com todo o cinismo do mundo, exclamava: Não é o que você pensa, comadre. Saí do quarto com um nó na garganta, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu não sabia exatamente o que estava sentindo. Foi impossível para mim entender o que havia descoberto. Tentei assimilar tudo, mas não consegui. Foi realmente impossível para mim. Meu marido nem saiu atrás de mim. Ficou lá no quarto discutindo com o compadre por ter descoberto eles. Eles se culpavam um ao outro, embora no final eu soubesse que ambos eram igualmente culpados. Sentada no sofá, eu queria pensar com a cabeça fria, mas minha dor era tanta que eu não sabia o que fazer. Também não tive coragem de correr de casa o Roberto, nem imaginava a vida sem ele. Uma hora depois, meu marido estava na minha frente, carregava uma mala e tentava explicar o que havia acontecido. Não aguento mais, ele disse. Me perdoe, é melhor eu ir. Observei Roberto sair de casa sem poder impedi-lo. Tive vontade de gritar com ele, implorar para que não fosse embora. Mas já era tarde.
porque os dois saíram de táxi. Pela janela eu vi que o compadre acariciava seu rosto e ele, por sua vez, retribuía da mesma forma. Fiquei no meio da sala com o coração partido. Não entendi quando Roberto mudou de preferência sexual. Se eu conhecia com gosto por mulheres, sabia que ele não era gay. Eu mesma verifiquei durante o tempo que estávamos casados. Sem saber o que fazer, fiquei por algumas horas chorando incontrolavelmente. Porém, naquele momento, olhei para uma sombra que entrou no quarto do meu compadre. Corri para ver o que estava acontecendo e, naquele momento, vi todas as coisas estranhas do compadre espalhadas em sua cama. Tinha como areia pintada de vermelho no chão e também aquelas estranhas figuras de milho, onde uma delas tinha o nome do meu marido. Em seguida, refleti sobre o ocorrido. Depois fui até a igreja do bairro procurar o padre. Queria saber a opinião de outra pessoa. O padre, ao ver todos os objetos do compadre, disse-me muito seriamente: acho que fizeram algum tipo de bruxaria com seu marido ou algo parecido. Mas vá com Dona Eulália. Ela poderá te contar mais coisas do que eu. O padre colocou o endereço na minha mão. Então fui até aquela mulher e quando eu lhe mostrei os objetos do compadre, ela confirmou a suposição do padre. Eles trabalharam muito para que seu marido tivesse um caso com seu compadre. Ela disse que era um feitiço poderoso e, obviamente, fez efeito. Ela prometeu fazer Roberto perceber esse grave erro. Até o momento, não consegui, mas sei que Dona Eulália vai me ajudar a trazer Roberto de volta para sua família. E nunca mais confiarei em ajudar alguém. Acima de tudo, oferecer-lhe um espaço em minha casa. Fim desse relato. Meu muito obrigada para quem chegou até o final do vídeo. Não esqueçam de deixar nos comentários quais os relatos vocês gostariam de ouvir aqui no canal. Deixem o like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.